Olá, vamos falar sobre a engenharia do aprendizado, se assim podemos dizer. O que a engenharia faz? O trabalho do engenheiro é identificar, na verdade, problemas e solucionar. O engenheiro tem a função de resolver problemas. A gente vê algum problema, por exemplo, qual problema nós podemos dizer que existe? A dificuldade de aprender. O problema está ali. Tem a informação, mas como se pode transformar essa informação em conhecimento? E às vezes nem informação nós temos apenas dados. Transformando dados em informação, informação em conhecimento. Então o engenheiro, né, ele tem a função de buscar soluções para problemas. E a engenharia, ela usa cálculos, usa matemática como ferramenta. Como podemos usar a matemática? Vamos falar especificamente. Você sabia que nosso cérebro tem uma capacidade, uma limitação de aprendizado contínua de, de alta eficiência que eu estou falando? Você tem um tempo de concentração, uns têm maior, outros têm menor. Trabalhando com os alunos, com as crianças, vamos dizer que o tempo de concentração hoje das crianças, aí de 7 a 11 anos, vai por torno de 15 minutos. Já viu que a gente força às vezes ficar horas em uma sala de aula, em uma aula, e sem variação de tarefas. Quanto menor o tempo limite de concentração, elas estão em crescimento, né? Os ossos estão desenvolvendo, os músculos, toda a formação e o cérebro, né? Para quem não sabe, nosso cérebro só fica completamente formado entre os 21 a 25 anos. Primeiro se forma a parte emocional. Então por isso que às vezes na adolescência já está formada a parte emocional, mas a parte racional não está totalmente formada, vai formar entre os 21 a 25, né? Tem a massa branca e a massa cinza, mas não vamos entrar em detalhes. Aí o que acontece? As emoções tomam a frente, a dianteira. E a gente, nós somos pessoas, seres humanos, já temos as emoções, né? Nós aprendemos baseado em emoções. Então, vamos usar cálculos, né? Não é uma coisa difícil, mas vamos calcular o tempo de concentração dos nossos alunos, das crianças, um vão ter mais, outro vão ter menos, e assim dar uma atividade específica para ajudar a aumentar essa concentração. Em média, as pessoas, né, em geral, conseguem reter 4 horas líquidas de estudo diário, né, de informações. A maioria do que passa disso, de 4 horas, são perdidas, né? E na hora do sono, quem tem um bom sono, uma boa alimentação, o sono ele vai trabalhar com a recuperação física e a recuperação da memória, né? Vai recuperar tudo que nós aprendemos. Se a pessoa não tem um bom sono, vai cair mais ainda o aprendizado, ou seja, tudo que estudou acima desse tempo de concentração, de aprendizado diário. Então eu falei, aprendizado contínuo. Vamos dizer que uma criança aí de 7 a 11 anos, um tempo de concentração de 12 a 20 minutos, um adulto já chega um tempo de concentração médio de meia hora, alguns 20 minutos, alguns 40. Raros passam de 50 e chegam a uma hora. Às vezes, eu consigo estudar 3 4 horas, mas estou falando de alta eficiência. Então observe quando começa a cair o rendimento da criança, quando ela começa a olhar para os lados, começa a dar sinal. Alguns vão ter concentração de 1 minuto, 2 minutos, vai começando devagar e vai trabalhando essa concentração da criança, ajudando, né? Até para a lição de casa, né? Não instruir os pais também, para que a criança trabalhe ali 10 minutos resolvendo o exercício, sai beber uma água, descansar, não é para assistir televisão nem ficar mexendo em tela, joguinhos, mas para relaxar a mente e volta mais 10 minutos fazendo a lição de casa com os intervalos. E assim na sala de aula de fazer alguma coisa. Então, por isso que a gente aplica uma das técnicas de engenharia no aprendizado na sala de aula, calculando, né? Cálculos simples, nada de complexidade, para entender o tempo de concentração. E com esse tempo de concentração a gente posso falar mais detalhes a seguinte, a respeito da taxa de aprendizado de cada pessoa.
né? A pessoa, às vezes, você passa um texto lá, 30 linhas, uma página aproximadamente, e ele retém menos, outros vão reter mais. Aí você passa outras atividades na área de números, a gente vai começando a calcular também a taxa de aprendizado, e assim a gente aplica a técnica de engenharia. Mas agora a ênfase fica na questão do tempo de concentração. Observe como dos fundamentos da metodologia que eu passei está sensível à necessidade e o ensino mais individual possível.